Eslen, tenta comer carne vermelha umas 3, 4 vezes por semana, pra gente aumentar também o ferro. E isso é umas coisas muito interessantes, porque o cara vai pro bodybuilding, o cara vai pro fitness, pro crossfit, pro que for, o que ele vê? Comendo peixe, comendo frango. Pouca carne vermelha. Ou variedade de alimentação não muito boa. O cara começa a sentir cansaço, começa a sentir falta de foco. Aí o que ele pensa? Pô, tô comendo pouco carboidrato. O que ele começa a fazer? Começa a comer mais, aumentar a quantidade de carboidrato, por exemplo. Né? Só que o erro pode estar justamente no déficit de mineral. Porque déficit de ferro vai causar cansaço, cara. Um cansaço, assim, é inexplicável o cansaço que traz um déficit de ferro. A minha namorada tinha. Ela teve que fazer infusão. Ela tinha ferroso. Realmente déficit ferrado. Exato. E era uma sensação, e eu falei, linda, tem que ver, sei lá, tua tireoide, às vezes é hipotireoide, não sei. E ela foi ver, era ferro. Ferro, Tava lá embaixo o ferro dela. E E detalhe, ela não come carne vermelha. Desde pequena. Sim. Então, fazer... Desde pequena. E aí a gente vai trazendo alimentos lá que são fontes de ferro não M, né? M vem de hemácia. Por isso que tem uma absorção melhor. Então, ferro M, que é o ferro da carne vermelha, que é ótimo, que já está pronto para ser absorvido, mesmo esse ferro, ele tem uma absorção de 35%. Não é tudo absorvido. Entendeu? E uma pessoa que... O vegano, por exemplo, que não consome carne vermelha e nenhuma fonte de animal, que tem ferro também, absorve ali no máximo 20% da quantidade de ferro que ele está consumindo. Então tem que fazer essa suplementação. E quanto menos variada é a alimentação da pessoa, mais fácil dela ter esses déficits. Entende? Magnésio é a mesma coisa, fraqueza muscular. Potássio, cara, o consumo de potássio no Brasil é ridículo. A recomendação nos Estados Unidos, a gente tem a recomendação aqui de 3,5 gramas. Nos Estados Unidos é 4,7 gramas no dia, né? E, cara, duvido uma pessoa que chega a 1.500, 1.200. Uma recomendação para não esquecer, existe um aplicativo chamado Chronometer. Ou Chronometer, mas acho que é Chronometer. É como se fosse um MyFitnessPal, só que ele mostra a quantidade de micronutriente que você está consumindo. Tá tudo em inglês. Eu tenho que saber inglês para colocar lá, saber o nome dos alimentos em inglês e tudo mais. Encontra esse aplicativo, baixa esse aplicativo, coloca a tua dieta lá e vê aquelas vitaminas que estão em déficit. Algumas delas são muito importantes. Né? Zinco, magnésio, falando de mineral, zinco, magnésio, o próprio ferro, sódio é importante também. Por isso que eu comecei a falar para você usar os sachêzinhos também, para ter mais sachês em casa, controle de sódio. Aí você vai ver as vitaminas do complexo B, você vai ver a tua vitamina A, vitamina C, que são muito fáceis de ter déficit, são muito simples de conseguir na dieta. Então esse aplicativo é muito bom, até agora não é pago, eu acho que não é pago ainda, mas é muito bom que você vai ter um panorama ideal da tua dieta ali para ver quais são os minerais. Mas não precisa ficar tão preso àquilo, cara, eu preciso bater tudo isso, preciso consumir tudo. Porque o corpo é extremamente inteligente. Então ele consegue reter muito bem aquelas proteínas. A vitamina B12, por exemplo, que a galera, que os veganos precisam fazer a reposição, demora 1 ano e meio, mais ou menos, para aparecer o déficit, porque a gente tem uma reserva lá no fígado. Que legal. Entendeu? Então 1 ano e meio até fazer essa depressão. A própria vitamina D, o cálcio, pô, você tem 70, você mais ou menos no seu corpo, você tem uns 70 gramas de sódio no seu corpo. Uns 15 gramas de sódio correndo na sua corrente sanguínea. Então você tem sódio. Entendeu? Então a gente tem que manter esse sódio bem adequado. E o que a galera faz também quando começa a fazer dieta por conta fitness? Baixa o sal. Baixou o sal, aumenta a aldosterona, que é um hormônio que vai aumentar a recaptação do sódio. Aí faz o quê? Fica inchado? O cara vai ficar inchado. Retido? O cara fica retido, porque está aumentando a recaptação de sódio e está aumentando nos depósitos de água aí no baixa corpo. mais o sal ainda, porque começou a ficar retido. Aí começa a baixar mais o sal, porque está retido. Começa a ficar cansado. Começa também a ter dificuldade de cognição. O cara cãibra, fala. não rola umas cãibra também. A cãibra e o sódio, tanto cãibra, sódio, cãibra e potássio, na literatura a gente tem a relação, né? Porque é de contração muscular. A bomba de sódio e potássio. Sim, na ATP. mas até que ponto a gente não sabe o quanto é relevante. Para atleta é muito relevante, para atleta de endurance, de longa distância, é muito relevante. Para as pessoas comuns, a gente não sabe porque não tem uma depressão, um gasto muito grande de sódio, né? Você não sua tanto, você não urina tanto. E aí entram esses pontos, né? Outra coisa que você faz quando você começa uma dieta, vou começar a tomar mais água, tá tomando lá 3, 4 litros de água. Toda vez que você está indo no banheiro, está eliminando sódio também. Então você está eliminando sódio, tem que repor.
Entendeu? Então tem que fazer esse controle. E é importante o acompanhamento de um bom profissional nesse sentido, sabe? Porque às vezes você tá comendo mais, aí o cara começa a comer mais, tá engordando. Entendeu? Porque ele acha que é déficit de carboidrato, quando na verdade é déficit de micronutriente, coisa extremamente simples de ser corrigida. Uma vez eu falei com um professor meu que ele dá aula de bioeletrogênese, potencial de ação, potencial de membrana, etc. É um cara fantástico, um biofísico. Inclusive chamei ele para vir aqui. E eu perguntei para ele, falei assim, professor, por que cara, o cara é tipo dos crânios lá que calcula a equação de Nernst lá para ver... Biofísico, né? Física com biologia. O cara é um crânio. Eu falei, professor, por que a gente tem cãibra depois de fazer muito exercício? Por exemplo, o corredor começa a dar umas cãibras depois de muito tempo. Não tô falando do cara comum que tá sentado em casa e começa a ter cãibra. Tô dizendo dentro de um contexto de fadiga. A gente tem aquela parada do potássio, comer banana para cãibra e tal. Ele falou assim, cara, eu realmente assim, eu não sei direito, até porque é uma coisa difícil de estudar, tu tem que induzir experimentalmente cãibra no cara via fadiga e olhar rápido ali, é um negócio que lava muito rápido, né? É um potencial de ação, é milissegundo. Ele falou assim, provavelmente o que está acontecendo é uma atividade exacerbada da bomba e às vezes talvez dê alguma falha probabilística e ocorre contração involuntária. Mas, de fato, só num contexto de fadiga, né? Acho que pessoas comuns não teria muita... É multifatorial a cãibra. Eu estudei um tempo porque eu tinha cãibra noturna. Que é aquela cãibra, não sei se você já teve. Não sei. Cara, a cãibra noturna é um bagulho muito ruim. Acorda. Você acorda com a perna estourando pra trás, assim, Caramba, ó, e você não consegue levantar porque você não sabe o que tá acontecendo, você não sabe o que é um sonho, você tá dormindo e você acorda com dor. E eu levantava, é muito engraçado, cara, que você levanta na ponta do pé, assim, tentando baixar a panturrilha ou a coxa, porque a cãibra é muito forte. E, cara, é um fator... A minha mãe tinha bastante também. E é multifatorial, inclusive componente genético. Olha só que legal. Mas eu comecei a trabalhar muito mais a questão do equilíbrio dos eletrólitos e hidratação e tudo mais. Melhorou bastante, bastante. E questão de alongamento e fortalecimento. Então, alongar bem, fortalecer bem. Uma outra cãibra que eu tive, cara, eu tive 2 cãibras assim que me fizeram... Porra. 3, na verdade. Uma foi no abdômen. Então eu fiz um treino de crossfit uma vez, mais intenso de abdômen. E daí eu fui dar risada e baixei, cara. Fiz assim, arquei. Pegou uma cãibra no meu abdômen absurda. A outra me deu uma cãibra aqui. Cara, caralho, uma dor absurda. E a outra foi no peito. Eu achei que eu tava infartando. Caraca. Porque ela começa a puxar... Eu só vi que eu não tava infartando porque eu vi fazendo assim, ó. Aí você falou Aí eu falei, ufa, né? Eu tô morrendo, mas é de cãibra, né? Puxando o braço assim. Mal. Porque é uma dor insuportável, cara. E é multifatorial. Às vezes fortalecimento, a flexibilidade ajuda bastante nisso.